caso da carioca Cláudia Cristina Sobral Eire, primeira pessoa a perder a cidadania brasileira e ser extraditada para o exterior, gerou um debate sobre as circunstâncias em que brasileiros com outras nacionalidades podem enfrentar a mesma situação. Cláudia desembarcou na última quarta nos Estados Unidos, onde será julgada pela morte do marido, o piloto americano Cal Eire, em 2007. Nascida no Rio de Janeiro, ela se mudou para os EUA nos anos 1990, onde se casou 2 vezes e obteve a cidadania americana. Ela voltou ao Brasil no mesmo dia em que, segundo investigadores americanos, seu marido foi morto por tiros, o que a tornou a principal suspeita. Juristas afirmam que os critérios que levaram Cláudia Eire a perder a nacionalidade brasileira se aplicam a muitos outros brasileiros com mais de uma cidadania, mesmo que não tenham sido acusados de qualquer crime. Na página da Notícias Brasil no Facebook, leitores enviaram perguntas sobre a extradição da carioca. Confira as respostas a algumas das principais dúvidas. Segundo o artigo 12º da Constituição, brasileiros só podem perder a cidadania nacional se obtiverem uma cidadania estrangeira em um país com o qual não tenham laços sanguíneos. Um migrante brasileiro que more nos Estados Unidos, por exemplo, pode solicitar a cidadania local mesmo sem ter laços sanguíneos com o país, desde que cumpra outros requisitos. O professor de Direito Constitucional da PUC-SP Luiz Guilherme Arcaro Conce explica que esse tipo de cidadania é chamado de cidadania derivada. Normalmente essa é a cidadania concedida a algum brasileiro casado com um estrangeiro. Há outro tipo de cidadania, normalmente reconhecida a quem tem um vínculo sanguíneo com a nação. É o caso de muitos países europeus, entre os quais Portugal, Itália, Alemanha e Espanha, que reconhecem a cidadania de pessoas nascidas fora de seus territórios, desde que seus antepassados sejam originários dessas nações. Esse tipo de cidadania é chamado de nacionalidade originária. Alguns países, caso do Brasil e dos Estados Unidos, também concedem a nacionalidade originária a qualquer pessoa que nasça em seus territórios, independentemente das origens dos pais. Pessoas que tenham alguma nacionalidade originária além da brasileira não podem perder a nacionalidade brasileira. Isso se aplica à ampla maioria dos brasileiros que também são cidadãos de países europeus. Em tese, a decisão da Justiça no caso Cláudia Eire dá margem para que qualquer brasileiro com nacionalidade americana derivada, e não originária, perca a nacionalidade brasileira. Para a perda da nacionalidade brasileira, é preciso que o Ministério da Justiça, órgão do governo federal, decrete o ato por meio de um ofício. No caso de Cláudia Eire, a pasta entendeu que ela renunciou à cidadania brasileira ao solicitar a cidadania americana. Juristas dizem, porém, que o MJ só decretou a perda da nacionalidade porque ela é acusada de um crime que causou grande comoção nos EUA e mobilizou autoridades americanas em prol de sua extradição. Não? A Constituição cita uma circunstância em que brasileiros que obtenham voluntariamente, e não por direito originário, outra cidadania ficam protegidos de perder a cidadania brasileira, quando a adquirem em países que exijam a cidadania como condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. A defesa de Cláudia Eire diz que seu caso se enquadra nessa categoria, pois ela teria pedido a cidadania americana para poder exercer plenamente seus direitos civis nos EUA. Antes de pedir a cidadania, ela tinha um Green Card, documento que permite ao portador viver e trabalhar nos EUA, mas não garante todos os direitos de quem é cidadão americano. Só cidadãos podem votar em eleições locais e federais, concorrer a cargos públicos, pedir vistos de permanência para familiares e entrar e sair dos EUA sem limites quanto ao período de ausência, entre outros direitos. Com base nesses argumentos, advogados da Carioca pediram à Justiça a anulação da perda de nacionalidade decretada pelo governo brasileiro. Em abril de 2016, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, STF, rejeitou o pedido por 3 votos a 2, alterando a jurisprudência brasileira em relação ao tema. O ponto é que não há definição sobre o conceito de direitos civis na Constituição brasileira. Algumas correntes de juristas usam a expressão para se referir a liberdades individuais gerais, como a de ir e vir, a religiosa e a de expressão.
Outros enquadram na categoria os direitos concedidos por um Estado a seus cidadãos, o que inclui o direito ao voto. O relator do caso no STF, ministro Luiz Roberto Barroso, disse que, ao receber o Green Card, Cláudia obteve autorização para permanência, trabalho e gozo de direitos civis, tornando-se, assim, absolutamente desnecessária a obtenção da nacionalidade norte-americana. Portanto, para ele, o Green Card garantia o usufruto dos direitos civis. Até então, vigorava o entendimento baseado em decisão do Superior Tribunal de Justiça, STJ, de que a obtenção da cidadania americana era necessária ao exercício de direitos civis. No processo em que pedia a anulação do decreto do MJ, Cláudia Wery afirmou que, ao solicitar a cidadania americana, nunca desejou perder a cidadania brasileira. O ministro Luiz Barroso afirmou, porém, que a legislação não protege quem toma a decisão sem desejar suas consequências. Disse ainda que, ao concluir o processo para se tornar cidadã americana, ela teve de fazer um juramento em que se compromete a renunciar e abjurar fidelidade a qualquer Estado ou soberania. A decisão do STF aparentemente distou de informações no site do Ministério de Relações Exteriores. Segundo o MRE, a perda de nacionalidade brasileira só ocorrerá se a pessoa solicitar essa vontade por escrito em consulados brasileiros ou na sede do Ministério da Justiça. No entanto, Cláudia Wery nunca formalizou qualquer pedido desse tipo. Até agora, somente uma das turmas do STF, composta por 5 ministros, analisou o tema no contexto do caso Cláudia Wery. É possível, porém, que o plenário do órgão, formado por todos os 11 ministros, venha a se debruçar sobre o assunto e mude o entendimento da Corte. A defesa de Cláudia Wery afirmou à Notícias Brasil que entrou com uma ação rescisória no STF para desfazer os efeitos da sentença. Não há data para a análise do caso. O professor de Direito Penal Internacional da PUC-SP Cláudio Langroiva Pereira diz que, no Brasil, não há diferença legal entre os conceitos de cidadania e nacionalidade. Normalmente usa-se o conceito nacionalidade quando se quer enfatizar o vínculo cultural de um indivíduo com uma nação, e o conceito de cidadania para se referir ao laço político entre uma pessoa e o Estado. O procurador Vladimir Aras, que acompanhou o caso como membro da Secretaria de Cooperação Internacional do Ministério Público Federal, MPF, diz que extradições desse tipo só ocorrerão em situações muito específicas. Mesmo que cumpra os requisitos